noite para você. Uma das entidades mais representativas e vocais do país, a Ordem dos Advogados do Brasil, está sob nova gestão em Minas Gerais. Há cerca de 3 meses, Sérgio Leonardo assumiu o comando da OAB aqui no estado. Além dos desafios, junto a uma classe de 100 mil advogados, temos eleições à frente e uma preocupação crescente sobre respeito ao resultado das urnas, enfrentamento entre poderes e também fake news. Doutor Sérgio, bem-vindo à entrevista coletiva. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. É um prazer participar da entrevista coletiva aqui na Band. Prazer é todo nosso. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também batendo ponto. E Orion, boa noite. Boa noite, Lucas, Murilo, doutor Sérgio. Boa noite a todos. E o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha, também conosco. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Sérgio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Sérgio, eu queria começar falando deste 2022, antes de falar um pouquinho desse início de gestão do senhor à frente da OAB, mandato de 3 anos, não é isso? Falar sobre esse 2022 que está se mostrando tão tenso, não é? Pensando aí nas eleições, essa questão de enfrentamento entre os poderes, discussões ou não sobre respeito às urnas. Como é que a OAB está vendo este momento tão conturbado do país mesmo? A OAB está vigilante em relação a esse ano tão importante, né, para todo o país, o ano das eleições. Vamos decidir aí os novos governadores, o presidente da República, e a gente vive um país muito polarizado, né? E essa polarização, lamentavelmente, tem descambado para as práticas de desinformação, para as fake news, para os ataques generalizados, para as falta de interlocução entre os poderes constituídos. Isso gera muita insegurança jurídica para a população. A OAB vai fiscalizar as eleições, vai acompanhar as eleições aqui em Minas Gerais e no plano nacional para poder lutar pela lisura do processo, pelo respeito ao resultado das urnas. É fundamental no Estado democrático de direito que a população seja ouvida periodicamente através do sufrágio universal, da votação. Claro. E o voto é a manifestação de vontade da população que deve ser respeitada. Doutor Sérgio, aproveitar esse gancho para fazer uma provocação para o senhor. O senhor não acha que está faltando para a OAB recuperar aquele protagonismo de outras épocas, até da história recente do Brasil, ser um ator tão importante como a Ordem é em nível nacional, regional? Porque a gente vive um momento, como o Lucas mencionou aqui na primeira pergunta, de ataque constante à democracia, ataque ao judiciário, né, ataque aos poderes, enfim, a OAB não está esperando, talvez, quando já seja muito difícil conter essa situação, a ordem não precisa se posicionar agora de forma mais veemente? Com certeza, Murilo. A OAB, especialmente em Minas Gerais, se omitiu ao longo dos últimos anos. A OAB deixou de participar dos grandes debates, deixou de tomar posições importantes em defesa da sociedade. Esse tempo acabou. A Ordem Minas agora participa das grandes discussões e vai retomar esse protagonismo como entidade mais importante da sociedade civil organizada. Nós não podemos mais ser espectadores da vida política, da vida social do país. Nós temos que agir. E a OAB tem como missão institucional a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa dos direitos humanos e do aperfeiçoamento do sistema de justiça. Ela tem que agir para que estes direitos todos da população se implementem, sejam respeitados. Doutor Sérgio, dentro desse contexto do protagonismo histórico da OAB, nós estamos assistindo no país uma escalada de ataques antidemocráticos, né? Partindo inclusive do próprio presidente da República. Recentemente ele disse que o porte de armas, a posse de armas poderia garantir a democracia. O senhor vê riscos de retrocesso na nossa democracia? Olha, vejo sim, vejo com muita preocupação qualquer iniciativa que põe em risco o Estado Democrático de Direito. A gente não pode admitir e tratar com naturalidade que esse tipo de ataque, que esse tipo de incentivo à barbárie, à violência, os ataques à própria imprensa que nós temos vivenciado, jornalistas aqui mesmo da Bandeirantes, em Minas Gerais, foram agredidos ao realizar o seu trabalho cobrindo uma manifestação. Fisicamente, não é nem só mais em rede social. Exatamente, é algo que a gente não tem como admitir. Nós temos que defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, o trabalho da imprensa livre, que não pode ser cerceada nem por censura, nem por violência. A gente vive em ambos os polos, né, da política nacional esse anseio por criticar a imprensa, por cessear a imprensa, por buscar fontes alternativas de desinformação. Eu sou a favor da imprensa séria, da imprensa livre, que critica, que fiscaliza, que cobra,
e que divulga os fatos e as versões dos envolvidos. Eu acho que essa nova mídia, tão livre nas redes sociais, né, merece um olhar muito cauteloso, muito criterioso de todos nós. A gente não pode fazer, como o pessoal diz por aí, né, confiar nas informações que a nossa tia e o tio recebem no WhatsApp. A gente tem que buscar fontes sérias, confiáveis, né, e o trabalho da imprensa nesse sentido é muito importante. A gente não pode transigir com esses ataques. Não podemos aceitar, Oriol, nenhum tipo de retrocesso. O resultado das eleições tem que ser respeitado. Nosso sistema eleitoral funciona muito bem do ponto de vista de apuração das eleições com as urnas eletrônicas, que são modelo para outros países. Então, o ataque a esse próprio sistema é algo com o qual a OAB não coaduna. A OAB não participa da atividade político-partidária. A ordem é apartidária, ela não se envolve ideologicamente, mas ela atua em defesa do Estado Democrático de Direito de forma imparcial. Essa é a nossa missão e a gente não vai descuidar dela. Agora, o senhor, pegando até um gancho nessa resposta do senhor, quando o senhor fala sobre as notícias falsas, as fake news, sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios para esse 2022, e o TSE já foi muito claro que neste ano não vai aceitar em hipótese alguma aquilo que a gente vivenciou em 2018, né, aqueles disparos em massa, sobretudo no WhatsApp, agora uma preocupação com o Telegram também. Queria primeiro saber se o senhor concorda com essa posição um pouco mais punitivista, talvez mais incisiva do TSE com relação a essas campanhas, e o que a OAB pode fazer mesmo para ajudar neste combate aí à desinformação. Eu acho que o limite é o respeito aos direitos e garantias fundamentais. O TSE tem que atuar para garantir eleições limpas, para garantir que a população tenha acesso à informação. Nós temos que tomar cuidado com algum tipo de censura, algum tipo de cerceio desta liberdade de expressão e do direito das pessoas se informarem. A linha é tênue também, né, doutor? É uma linha difícil, né? É uma linha complicada. Há muita discussão, inclusive, sobre aquelas decisões recentes, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao próprio Telegram. Eu acho que a gente tem que ter serenidade, atuar de acordo com a lei e buscar o interesse maior, que é a população se informar e poder livremente exercer o seu direito ao voto. Eu entendo que o país vive um momento delicado, sensível, e a gente tem que estar atento. As entidades da sociedade civil têm que cumprir a sua missão nessas eleições, garantir eleições limpas. A OAB vai relançar um programa que ela já teve no passado de denúncia de corrupção no processo eleitoral, de denúncia de práticas de desinformação, para poder garantir que o processo eleitoral transcorra dentro da normalidade. Agora, doutor Sérgio, mudando um pouco de pauta, a pandemia, que ainda estamos vivendo, né, não acabou por completo, ela escancarou potencializou vários problemas no Brasil, para além da própria doença, né? A questão da desigualdade no acesso à saúde e vários outros. Eu te pergunto na área da advocacia. O senhor acabou, tem 3 meses que o senhor assumiu, há algum projeto para ampliar o acesso, principalmente das pessoas mais pobres, que a gente sabe, na questão, claro, tem a Defensoria Pública e tal, mas a OAB tem algum projeto aqui em Minas para ampliar o acesso a um advogado, por exemplo, das pessoas mais pobres? Sim. A OAB defende, por princípio, que a Defensoria Pública seja equipada, humana e materialmente, de forma adequada para prestar o serviço a toda a população em situação de vulnerabilidade. Mas o Estado, lamentavelmente, não tem condições de fazer isso. Essa é uma luta que vem de anos, a Defensoria vem sendo ampliada, vem sendo dotada de estrutura material e humana. Como a Defensoria não consegue atender toda a população, esse atendimento se dá através da chamada advocacia dativa, dos advogados que se voluntariam para prestar serviços a pessoas em situação de vulnerabilidade e que devem ser remunerados pelo Estado, que tem a obrigação constitucional de prover assistência jurídica. Nós estamos trabalhando junto ao governo do Estado, as conversas já estão muito avançadas para que a gente consiga uma solução para o pagamento dos honorários da advocacia dativa. O Estado de Minas Gerais tem uma pendência muito grande com a advocacia dativa que não é deste governo, é de 10, 15, 20, 30 anos. E a gente está construindo com o Estado uma solução
a partir de uma oportunidade que surgiu agora, com uma repactuação de um grande acordo da qual o Estado está participando, a gente está identificando ali a oportunidade de ser constituído um fundo para pagar esses honorários e garantir que toda a população em situação de vulnerabilidade tenha assistência jurídica e se garanta, assim, o acesso à justiça desta população. A advocacia dativa é indispensável para o funcionamento do judiciário em Minas Gerais. Não há nenhuma comarca em Minas que funcione sem a advocacia dativa. O governo do estado fez um convênio com a OAB no fim do ano passado, para viabilizar que esse pagamento se dê na via administrativa, de forma célere. O convênio tinha alguns problemas e nós conseguimos, aí nos primeiros meses de gestão, assinar um aditivo com o governador Romeu Zema, com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Gilson, com o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, para corrigir pequenos problemas desse convênio, criar uma certidão única que agiliza o pagamento, trazer o Tribunal de Justiça para dentro desse convênio, para que todos os atores do sistema de justiça mineiro estejam envolvidos para, ao fim e ao cabo, viabilizar que a população tenha assistência jurídica e consiga ter acesso à justiça. Quer fazer a derradeira do bloco? Voltando só à questão do limite entre informação, desinformação, verdade e mentira, né? O STF diz que está vigilante, como a OAB, aí, contra as milícias digitais. Qual que é essa definição que eles usam como argumento para sustentar as mentiras como liberdade de expressão, liberdade de informação? O que exatamente, como é que hoje podemos encarar isso? Eu acho que há, especialmente, uma incompreensão de parte desses grupos em relação aos limites ao exercício da sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão é absoluta, Orion? Não, de forma alguma. Aonde ela deve parar? Quando ela passa a agredir e a infringir direitos alheios. Você não tem liberdade de expressão de defender o nazismo. Você não tem liberdade de expressão de ser racista, de ser misógino, de ser homofóbico. Então, a liberdade de expressão esbarra nesses limites. A liberdade de expressão não pode incentivar o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão não pode servir para defender reedição de atos institucionais como a AI-5. Esses limites têm que ser observados. As pessoas, às vezes, confundem o território livre da internet como algo absolutamente desregrado, e não é. As mesmas regras que valem para a gente aqui, na vida ao vivo, no tete-a-tete, valem para o mundo virtual. Importante essa pontuação do Dr. Sérgio. Bom, e uma entrevista coletiva está indo para a sua pausa e a gente volta já já. Com uma entrevista coletiva que hoje recebe o presidente da OAB Minas Gerais, Sérgio Leonardo. Doutor, queria falar um pouquinho sobre esse começo de gestão mesmo. 3 meses, a gente falou na abertura do programa, 100 mil advogados, né, profissionais inscritos também, é um contingente gigante. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse início mesmo de gestão e, vai lá, prioridades para, não só para esse universo tão grande de associados, mas também para o papel que a OAB representa aí para a sociedade. Lucas, na verdade, nós somos quase 140 mil advogados e advogadas inscritos na OAB de Minas Gerais. Estamos em 249 subseções no estado. O estado de Minas Gerais tem 297 comarcas nos seus 853 municípios e a OAB está representada institucionalmente em 249 deles, com 690 pontos de atendimento à advocacia em todo o estado de Minas Gerais. Então, é uma entidade que congrega um volume de inscritos muito grande. Sim. E que tem, portanto, uma missão gerencial, de gestão, muito complexa. Nós estamos muito animados nesse início de gestão. Eu tenho comentado com os outros diretores da OAB e com o presidente da Caixa de Assistência que a gente tem até que desacelerar um pouco, senão a gente entrega tudo no primeiro ano. E aí vamos ter que ter criatividade para pensar nas novas conquistas. Nós fizemos um balanço de 100 dias de gestão e tivemos a grata satisfação de observar que, em relação ao nosso programa de gestão apresentado à advocacia, a gente já cumpriu grande parte. Hoje, por exemplo, todo advogado que se inscreve na OAB de Minas Gerais recebe, junto com a carteira, o seu primeiro certificado digital, para que ele consiga efetivamente trabalhar no processo judicial eletrônico.
Antes a OAB entregava para ele a carteira de advogado e dizia, você está apto a trabalhar. Não estava. No âmbito do processo eletrônico ele precisava de um certificado digital. A OAB de Minas Gerais agora ampliou o desconto no pagamento das anuidades para esses jovens, que pagam apenas 50% do valor da anuidade. E eles começam a receber de volta tudo isso da OAB. Recebem um certificado digital, tem direito agora a um serviço de telemedicina gratuito, 7 dias por semana, 24 horas por dia, do Albert Einstein de São Paulo. Então, se ele fizer 2 consultas ali, mais um grande valor daquela meia anuidade já foi consumida, nós estamos implementando daqui a menos de 2 semanas um novo benefício junto ao OAB-Prev, que é o Instituto de Previdência Complementar dos Advogados, para incentivar que o jovem advogado também possa fazer a sua previdência, se programar para o fim da sua vida profissional. Nós estamos revolucionando a entidade do ponto de vista da transformação digital e de inovação. Quando a gente fez a campanha para a presidência da Ordem, nós fizemos uma pesquisa e ficamos muito assustados com o que foi apurado. A advocacia, em sua maior parte, tinha a imagem da OAB de Minas Gerais como um cartório arcaico, burocrático e amante do papel, atrasado, totalmente analógico. Então, a gente está tendo um grande desafio de fazer a transformação digital da entidade, digitalizar os procedimentos, criar um aplicativo de serviços, tornar a entidade mais moderna para reconectar ela com a advocacia. E já estamos fazendo isso num ritmo muito acelerado. Nós ampliamos os serviços da Ordem, por exemplo, na central do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, que é utilizado por todos os advogados e advogadas. E agora a gente presta uma assistência ao advogado de forma presencial ou remota de 9 da manhã a 9 da noite. Outro dia eu mesmo estava fazendo um peticionamento no PJE, tive uma dificuldade, liguei para a central da OAB, fui atendido e orientado para usar corretamente aquele procedimento, aquele certificado digital. Então a gente está procurando oferecer à classe uma multiplicidade de serviços que faça com que cada advogado e cada advogado perceba que vale a pena estar em dia com a Ordem, participar da Ordem. E estamos resgatando as boas relações institucionais. A OAB de Minas Gerais não tinha diálogo sequer com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje nós temos diálogo, nós construímos juntos soluções, com a independência para, quando for necessário, fazer a crítica e, se necessário, até o enfrentamento, mas buscando sempre o diálogo. Foi isso que você disse que iria revolucionar a OAB? É nesse sentido aí? E como é que está a questão das prerrogativas? Mudou alguma coisa depois da lei de abuso de autoridade? Olha, o desafio das prerrogativas profissionais em Minas Gerais era muito grande, porque a OAB não tinha uma estrutura profissionalizada de defesa das prerrogativas. E aí, Orion, acho que vale a pena a gente explicar para o telespectador da Band, do Entrevista Coletiva, né? Prerrogativas profissionais são aquelas garantias mínimas para o advogado poder exercer a sua profissão, para que ele consiga ser a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Se alguém precisar contratar um advogado, o advogado precisa conseguir ter acesso ao processo, precisa conseguir conversar com o seu cliente, precisa conseguir despachar com o magistrado, ter os seus direitos minimamente respeitados para exercer essa profissão com dignidade e independência em favor de quem? Do cidadão. Então, prerrogativas não são privilégios. Essa ideia tem que ser desmistificada. São as garantias para que a gente atenda cada cidadão e cada cidadã. Em Minas Gerais, a gente está revolucionando esse sistema. Temos agora um exército de delegados de prerrogativas em todas as subseções, são mais de 500 que foram qualificados, treinados, estão aptos a fazer essa defesa. Temos procuradores regionais de prerrogativas em 17 regionais e um escritório de defesa das prerrogativas em Belo Horizonte. E estamos agindo em face daqueles que violam as prerrogativas profissionais, que normalmente são autoridades, em 2 vertentes diferentes. A gente faz a defesa do advogado quando é necessário, mas toma providência contra as autoridades, nos conselhos, nas corregedorias, nos órgãos de controle, e estamos avançando mais. Nós estamos conseguindo, com os chefes de cada uma dessas outras entidades e autoridades, que a matéria prerrogativas da advocacia seja inserida no curso de formação. E o primeiro deles foi o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Jarbas Soares Júnior. No próximo curso de formação dos promotores que passaram agora no concurso e foram empossados, eu vou lá para poder ministrar uma aula sobre prerrogativas profissionais da advocacia, para conversar com eles, para poder explicar que esses nossos direitos e garantias
têm respaldo legal e que a violação deles pode caracterizar abuso de autoridade. Então a gente encontrou um cenário muito desolador, mas nós já estamos revolucionando esse cenário para poder fazer diferente e fazer com que a advocacia volte a ser respeitada. Porque quando a advocacia é respeitada, a cidadania é valorizada. A advocacia respeitada é importante para toda a sociedade. E esse é o nosso trabalho na OAB de Minas Gerais. Sérgio, dentro desse contexto, os conselhos da OAB, Conselho de Direito Imobiliário, Conselho de Assuntos Penitenciários, Direitos Humanos, eles eram muito importantes e relevantes, até para nós jornalistas, a gente sempre consultava ali, mas me parece, se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir, que houve um esvaziamento nos últimos tempos, perderam a relevância esses conselhos, assim, pelo menos tem se posicionado menos, eu percebo. O senhor tem essa leitura também e tem alguma ideia, algum projeto, alguma medida para fazer valer de novo assim, a expressividade desses conselhos da OAB? Sim, e a principal medida, Murilo, foi nomear para as comissões colegas que estejam com vontade de trabalhar, especialmente colegas jovens, que nunca tiveram oportunidade. O lema da nossa gestão na OAB é inovar, incluir e avançar. E é através da inclusão de jovens advogados e advogadas que a gente está revolucionando o trabalho das comissões, que agora tem uma coordenação, agora tem uma interface com o trabalho da imprensa. As comissões da OAB sempre foram fontes da imprensa e foram deixando de ser. Exatamente. A gente está resgatando isso, passando a dar um tratamento profissional para essa relação, para que a imprensa possa buscar na OAB informações, opiniões jurídicas, esclarecimentos sobre quaisquer dos temas que interessam à sociedade no que diz respeito ao meio jurídico. Então é um trabalho muito pujante que logo, logo vai ser percebido por toda a sociedade mineira. Orion. Doutor Sérgio, como é que Minas está inserida aí no panorama nacional da advocacia? O senhor está conquistando aí, resgatando a Conferência Nacional da Advocacia aqui em Minas Gerais. O que isso representa? Olha, Orion, a gente realmente mudou o patamar da posição de Minas no plano nacional da advocacia. A OAB de Minas não se relacionava bem com o Conselho Federal da OAB. Por rixas mesmo? Por rixas, por diferenças de concepção em relação ao trabalho da ordem e por um isolacionismo que levou o grupo que ficou na OAB de Minas por quase 30 anos a ser retirado de lá pela própria advocacia. Hoje, nós somos respeitados na OAB Nacional, nós somos ouvidos na OAB Nacional. E a prova maior disso é que depois de 33 anos, a última foi em 1990, a Conferência Nacional da Advocacia virá para Belo Horizonte. Nós conquistamos isso no início dessa semana. O evento será em outubro de 2023. Belo Horizonte se tornará, eu diria, capital mundial da advocacia em outubro de 2023. Porque se somos o país que tem a maior quantidade de advogados do mundo, quase 1.400.000 advogados, Belo Horizonte será a capital da advocacia mundial no fim de outubro de 2023. O último evento ocorreu em São Paulo. Ano que vem vão completar 6 anos. Ele entrou para o Guinness como o maior evento jurídico do mundo. Mais de 20.000 advogados e advogadas participaram. Eu tenho pedido licença aos colegas de São Paulo, porque nós vamos ter que mudar o registro do Guinness. Nós vamos fazer em Belo Horizonte a maior conferência da advocacia da história. E a Conferência da Advocacia tem uma importância muito grande, que é o principal evento de debates da advocacia, é o principal evento de construção de novos entendimentos, de novas pautas, de grandes discussões, para que a advocacia possa se posicionar e possa contribuir com a sociedade. Então eu tenho uma expectativa muito grande desse evento, que reafirma a importância de Minas Gerais, que é tida como a síntese do Brasil. Então que o Brasil venha para cá para que a gente assente, converse, receba todos muito bem, ofereça sempre um pedacinho de queijo, um pão de queijo, né? E mostre a nossa hospitalidade para toda a advocacia brasileira. Agora, sobre a questão carcerária, Minas Gerais tem a segunda maior população carcerária, a gente sabe que parte significativa é composta por presos provisórios, né, que não deviam, pelo menos, né, não foram condenados, nem deviam estar lá no sistema carcerário. Como que a OAB pode atuar junto a essa questão? Murilo, agora você fez a pergunta para o presidente da OAB, que é advogado criminalista, que trabalha com esta área. E que vai ter 1 minuto e meio para responder. Nós temos que fazer com que o judiciário brasileiro compreenda efetivamente
que a prisão é a última alternativa e que ela deve estar prioritariamente reservada para o fim do processo, depois que a pessoa for processada, julgada e condenada com decisão transitada em julgado, sem caber mais nenhum recurso. As prisões provisórias devem ser substituídas por medidas alternativas mais eficazes e suficientes para poder prevenir que a criminalidade volte a acontecer. Então, a OAB precisa fazer um trabalho de conscientização, ajudar nos mutirões, para que as pessoas que tenham benefício possam progredir de regime, para a gente diminuir essa população carcerária provisória, que é absurda e descomunal em nível mundial. E ainda com um tempinho ainda. Só de curiosidade, o Congresso vai ser aonde com tanto advogado? Expo Minas? Porque tem... O único local adequado em Belo Horizonte é o Expo Minas, então, né? Só para garantir isso mesmo, até para a gente preparar a cobertura também. Contamos com toda a imprensa lá no maior evento jurídico do mundo. Com certeza, em 2023, portanto. Bom, a entrevista coletiva vai ficando por aqui, agradecendo a presença do Dr. Sérgio Leonardo. Boa noite e sucesso lá na OAB, doutor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Prazer participar da entrevista coletiva. Muito obrigado, Orion. Até. Até, uma boa noite para vocês. E Murilo também. Boa noite. Obrigado, doutor Sérgio. E um obrigado a você que acompanhou até aqui uma entrevista coletiva. Para rever a este e a outros programas, você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, o Band Minas, onde você encontra os conteúdos da TV Band Minas e também da Rádio Band News FM de Belo Horizonte. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.